Se tu tem criptomoedas hoje, existe uma chance real de que ela não seja tua. Mesmo que tu tenha pago por ela, mesmo que ela esteja na tua conta, mesmo que tu consiga ver o saldo. Porque no mundo das criptomoedas existe uma diferença gigantesca entre ter Bitcoin e ter acesso ao Bitcoin. E essa diferença depende de uma decisão muito simples: deixar tua cripto numa corretora ou fazer autocustódia. O problema é que a maioria das pessoas entra nesse mercado sem nem saber que essa escolha existe. Quando tu compra cripto dentro de uma corretora centralizada, como a Binance, por exemplo, tu não está necessariamente recebendo aquele ativo sob tua posse direta. Tu está comprando o direito de que aquela empresa guarde aquele ativo para ti. Porque quem tem acesso às chaves privadas é a corretora. E isso aqui é mais importante do que parece. Porque no mundo cripto, custódia é poder. Quem tem as chaves simplesmente decide o que acontece com aquele dinheiro. Decide se pode transferir, decide se pode sacar, decide se pode vender. Ou se tu só vai conseguir olhar o saldo mesmo sem poder fazer nada. Porque no fim das contas, criptomoeda não é sobre saldo, é sobre acesso. Tu pode ter R$1 milhão em Bitcoin, mas tu não consegue movimentar, esse dinheiro ele não é utilizável. E quando as chaves estão com outra entidade, esse acesso, querendo ou não, depende dela. Isso significa que, tecnicamente, ela é quem tem o controle final. Se tu quiser sacar, tu precisa pedir. Se tu quiser transferir, tu precisa solicitar. Se tiver qualquer tipo de bloqueio operacional, regulatório ou até técnico, tu depende de um terceiro. Agora imagina o seguinte cenário. Tu tem R$50 mil em Bitcoin, ou sei lá, 100 mil ou mais. E tu precisa usar esse dinheiro urgente. Pode ser uma oportunidade, uma emergência, pode ser qualquer coisa. Mas tu não consegue transferir. Não porque o Bitcoin travou ou deu algum problema na rede, mas porque o acesso está com uma empresa. E nesse momento, tu percebe que o risco não era o ativo em si, mas sim a custódia dele. No mundo cripto, existe uma frase muito famosa em relação à autocustódia. Not your keys, not your coins. Se as chaves privadas não são suas, as moedas também não são. E para entender por que isso é tão importante, vamos fazer uma analogia simples. Imagina que tu compra ouro. Tu pode comprar ouro físico, guardar na tua casa, ou tu pode deixar esse ouro dentro do cofre de um banco. Nos dois casos, tu compra ouro. Mas existe uma diferença gigantesca entre ter o ouro contigo ou ter um papel dizendo que o banco guarda o ouro para ti. Porque se o banco, por qualquer motivo, travar o acesso ao teu cofre, tu não consegue retirar. Agora, pensa no mundo das criptomoedas. Isso acontece com um simples clique. Agora, quando a gente fala de autocustódia, a história muda completamente, porque nesse caso, tu tá tirando as tuas criptomoedas de dentro da corretora e colocando elas numa carteira onde só tu tem acesso às chaves privadas. E no momento que tu faz isso, tu deixa de depender de qualquer empresa. Mas aqui é onde a maioria das pessoas começa a se confundir. Porque muita gente olha para a autocustódia como se fosse a única forma correta de guardar criptomoedas. Vamos ser sinceros, né? A maioria das pessoas não quer ser o próprio banco. Porque a autocustódia também tem risco. Não o risco de uma empresa quebrar, mas o risco de erro humano. E erro humano é sempre o mais comum. Pessoas esquecem senha, perdem papel, trocam ordem de palavras ou digitam uma seed phrase errada. E nesse momento, não tem segunda chance, não tem suporte. Não existe como provar que o dinheiro no fim era teu. Já dentro de uma corretora como a Binance, tu abre mão do controle total, mas em troca, tu ganha praticidade. E existe um motivo para as corretoras existirem. Porque a maioria das pessoas não quer ser responsável por guardar o próprio dinheiro. Ela quer comprar com o Pix, ela quer investir, quer usar, sem precisar entender de chave privada, sem precisar se preocupar com backup, sem precisar se preocupar em perder qualquer tipo de acesso. E é por isso que plataformas como a Binance fazem essa ponte entre o mundo tradicional e também o mundo das criptomoedas. Ou seja, tu transforma um investimento em algo utilizável. Tu troca soberania por conveniência. E aqui entra um dilema muito interessante, porque a proposta original do Bitcoin era justamente eliminar a necessidade de terceiros. Elimina banco, elimina intermediário, só que ao mesmo tempo, a maioria das pessoas não quer lidar com chaves privadas. Não quer anotar uma seed phrase de 24 palavras, não quer fazer um backup. E é por isso que quem entende de verdade não trata isso como uma escolha de um ou outro, mas sim como uma estratégia. Usa corretoras como a Binance para comprar, para fazer aporte, investir, ou até mesmo usar no dia a dia. E aí depois sim transfere uma parte para autocustódia, pensando no longo prazo, para fazer hold daquele ativo. O erro da maioria
não é deixar tudo na corretora nem fazer autocustódia. O erro é simplesmente nunca pensar sobre isso. É simplesmente comprar e assumir que está safe, está seguro, sem nem saber quem realmente tem controle, sem nem saber quem realmente tem as chaves. Inclusive, se tu ainda não tem conta numa corretora confiável, para começar, eu vou deixar um QR Code aqui na tela, é só apontar a câmera do teu celular e criar uma conta na Binance agora. Então assim tu já consegue comprar tua primeira cripto via Pix e depois decidir se tu quer manter lá ou transferir para autocustódia. No fim das contas, o maior risco não é deixar a tua cripto na corretora e nem fazer autocustódia. O maior risco é tu não saber a diferença entre elas, porque no dia que der problema pode ter certeza que vai ser tarde demais para aprender. Então se informa agora ou aprende depois do pior jeito. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. E o próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal, eu quero ensinar vocês a sacar as tuas criptomoedas da corretora para a tua conta do banco, sem precisar pagar 1 centavo de imposto por isso.